lombar, a diferença do perfil para o oblíquo. Então aqui eu tenho raio-x AP, antero-posterior. Como que eu sei que isso é antero-posterior? Porque eu vejo aqui a centralização dos processos espinhosos. Lateralizados aqui estão os pedículos. E aqui eu vejo os processos transversos, ó. Então eu consigo ver os processos transversos aqui, ó. Você vê a sombra deles. Aqui eu tenho raio-x em perfil. No raio-x em perfil eu vejo basicamente o corpo, pedículo, e aqui eu vou ter os processos espinhosos e apófises articulares aqui. E aqui é o canal por onde vai passar a caldequina. Então aqui está passando a caldequina nesse canal. É diferenciar esse raio-x de perfil para esse raio-x oblíquo aqui, ó. Esse ou esse aqui, ó. Você sabe por que que esse é um raio-x oblíquo? Isso aqui é um sinal bem legal. É um dos raios-x mais emblemáticos que tem dos oblíquos. A gente aplica oblíquo no ombro, no quadril, só que o oblíquo lombar ele te dá o sinal do cachorrinho. E aí você tem que ver isso para diferenciar uma oblíqua de uma perfil. Que no perfil você consegue ver muito bem o canal medular ali. No raio-x oblíquo, a gente não vê tão perfeitamente o canal medular, a gente vê uma parte dele, mas a gente consegue ver também essa parte anterior dos discos aqui, ó. Então tá aqui, ó, um raio-x em perfil. Eu vou desenhar aqui a vértebra para vocês entenderem isso aí, ó. Eu gosto dessas aulas de anatomia radiológica. A gente vê aqui os elementos vertebrais aqui. Isso é um raio-x em perfil. Aí aqui o espaço entre duas vértebras, ó, entre dois corpos vertebrais, aí você sabe que aqui eu tenho disco. Aí esses discos aqui parecem estar saudáveis, não tem nenhum vácuo discal, eu não vejo nenhuma cor diferente aqui. Aí eu vou passar agora para o raio-x oblíquo da coluna lombar. O raio-x oblíquo da coluna lombar, ele mostra um sinal interessante aqui, ó, que é o sinal do cachorrinho, olha aqui, ó. E aí você vê nas outras vértebras ali, ó. E aí, viu o bulldog francês? Aí, viu o cachorrinho? Então, em todas as vértebras aqui, quando a gente vê um raio-x de perfil da coluna lombar, a gente consegue ver esse sinal do cachorrinho aqui, ó. Beleza? Então, o sinal do cachorrinho na coluna lombar significa que a gente está observando a lombar na vista oblíqua. Tá aqui, ó. Esse aqui tá com a orelha um pouco maiorzinha, ó. Um cachorrinho quando a gente olha um raio-x oblíquo da coluna lombar. Tá bom? Então, isso é específico para a coluna lombar. Olha ele aqui, ó. Rabo, perna traseira, perna dianteira, o rosto e a orelha aqui, ó. Então, aqueles elementos vertebrais que a gente conhece. Então, aqui vocês têm o processo transverso, ali a continuação do processo transverso, o processo transverso aqui unilateral, aqui o pedículo e aqui o início do processo espinhoso, mostrando pra gente o sinal do cachorrinho nos raios-x oblíquos da coluna lombar. O que eu vou fazer? Agora, assim, eu vou apagar esse cachorrinho e você vai olhar agora, ó. Olha a diferença, ó. Agora você vai olhar no perfil. No perfil não há a visualização do cachorrinho. Agora, quando você olha aqui no oblíquo, ó, sinal do cachorrinho, tá bom? Então isso é importante para você detectar um raio-x quando ele é oblíquo ou quando ele é perfil na coluna lombar, tá bom? Apesar de ser muito parecido, às vezes o pessoal confunde isso aqui com alguma lesão, alguma fratura, tá? Então é bom que você saiba, você tenha olhos para enxergar essa figura aqui, ó, tá bom? A figura do cachorrinho na vista de perfil. Vamos fazer um apanhado geral de anatomia radiológica dos membros superiores, tá bom? Então, no membro superior aqui, é importante que a gente saiba todos os ossinhos que a gente tem aqui para entender as fraturas dos membros superiores, tá bom? Então, vamos começar pela mão aqui, ó. Antes de começar pela mão, vamos dar uma olhada aqui no nosso programa, só para vocês entenderem tudo que tem na mão aqui, ó. Que na mão não tem só ossos, tá? Tem ossos, tem ligamentos, articulações, músculos, artérias, nervos, veias, tem um monte de coisa aí, ó. Então, se a gente colocar aqui todos os elementos que atravessam a mão, tem muita coisa aí, tá bom? Então, a gente tem que entender um por um, só que no raio-x a gente basicamente vê estruturas ósseas, tá bom? Então, a gente vai se ater às estruturas ósseas. Então, basicamente, o que a gente tem que fazer aqui? A gente tem que entender que tem aqui, ó, estruturas fibrosas, ó, o ligamento transverso do carpo, tá? Por onde passa o túnel do carpo, os retináculos, e aqui os ligamentos presentes na mão. Então, para a gente ver a parte óssea, quando você vê um raio-x, você não observa essas estruturas aqui, ó. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar só a parte óssea visível para vocês aqui, ó, para ficar melhor para vocês compreenderem. Que aqui na mão a gente tem 8 ossinhos importantes, e você vai ver cada um deles no raio-x lá. Os ossos do carpo aqui, para você entender bem no raio-x,
são 8, tá? Então a gente tem uma fileira do carpo proximal aqui, ó, que é essa primeira, que contém 4 ossos. Essa aqui é a fileira distal do carpo, que contém outros 4 ossos, tá bom? Os ossos da fileira proximal do carpo são, ó, eu sempre faço essa contagem, ó, de lateral para medial. Como eu sei que aqui é lateral, aqui é o rádio, ó. O rádio compreende a porção mais lateral aqui em posição anatômica, tá bom? E aqui eu tenho a ulna compreendendo a porção mais medial. Então o estiloide ulnar é medial, o estiloide radial é lateral, tá bom? Então é assim que a gente sabe quando é lateral e medial. Então eu sempre faço essa contagem dos ossos do carpo de lateral para medial e da fileira proximal para a fileira distal. Na fileira proximal a gente tem 4 ossos: o escafoide, o semilunar, que basicamente fazem o contato da articulação radiocárpica, o piramidal e o pisiforme. O pisiforme é esse aqui, ó, que ele chama pisiforme porque pisi significa ervilha, forme em forma de. Ele tem o formato de uma ervilhinha. Quando vocês fazem manobras de terapia manual, vocês fazem sobre o pisiforme, tá bom? Ele é o último osso da fileira proximal do carpo. Então tá aqui, ó, escafoide, semilunar, piramidal, pisiforme. Vale a pena você observar, porque a articulação verdadeira do punho é a radiocárpica. Entre a ulna e o carpo, a gente não tem articulação. A gente tem a presença de uma fibrocartilagem aqui, ó, tá? Não é uma articulação sinovial verdadeira. É chamada fibrocartilagem triangular, ou complexo da fibrocartilagem triangular. É interessante que quando vocês olham o raio-x de punho, vocês têm que ver um sinal importante aqui, ó. Esse aqui é um raio-x AP de punho. Isso aqui é um raio-x oblíquo. Quando vocês observarem esse raio-x AP de punho, o que vocês vão observar aqui, ó, nos ossos do carpo? Primeira coisa que vocês vão ter, ó, que a gente falou agora. Então a gente tem que primeiro identificar os ossos do carpo e onde eles estão. Então eles estão nessa região aqui, ó. Então aqui eu tenho os ossos do carpo. Como eu sei por onde eu vou começar a contar? Aqui é lateral e aqui é medial. Como eu sei disso? Aqui eu tenho a distal do rádio, ó. Então isso aqui é o rádio distal. E aqui eu tenho a ulna distal. Aqui, ó, o estiloide ulnar e aqui o estiloide radial. Então a gente vai fazer a contagem dos ossos do carpo de lateral para medial. Então tá aqui, ó, escafoide, primeiro aqui, ó. Isso é importante para você detectar fraturas de escafoide, tá? Que são fraturas de difícil diagnóstico, tá bom? Então vou mostrar para vocês. Do lado dele aqui, ó, esse aqui é o semilunar. Aqui vocês têm piramidal. Encaixado sobre o piramidal, na face palmar, a gente tem o pisiforme aqui, ó. Então esses são os 4 ossos da fileira proximal do carpo: escafoide, semilunar, piramidal, pisiforme. Beleza? Na fileira distal do carpo é importante que vocês observem que esses ossos têm relação com os metacarpos. Aqui vocês têm os metacarpos, ó. Aqui na fileira distal do carpo vocês têm outros 4 ossos, ó. O trapézio, trapezoide, o captato e o amato. Esse osso amato aqui, agora ele chama-se osso uncinado, tá bom? Então, basicamente, só mudou o nome, tá bom? Mas todo mundo chama ele de amato ainda. Então, esse aqui é o amato. Depois eu vou falar para vocês o que significa âmulo, que é essa coisa aqui, ó. E por que ele mudou de nome para uncinado, tá bom? Então, tá aqui, ó. Trapézio, trapezoide, captato e amato. Os 4 ossos da fileira distal do carpo, ó. Trapézio, trapezoide, captato e amato. Tá aqui, ó, os 4 da fileira distal. Vamos ver no raio-x se a gente encontra eles aqui, ó. Então eu vou só separar aqui a fileira proximal agora pra gente não errar. Então tá aqui os ossos da fileira proximal, ó. Escafoide, semilunar, piramidal e pisiforme. Tá aqui, ó. Isso aqui é a fileira proximal do carpo. Fileira distal. Aqui eu tenho o trapézio, esse aqui é o trapézio. Aqui eu tenho o trapezoide, aqui eu tenho o captato e aqui eu tenho o osso amato, ó. Vamos lá, alguns detalhes aqui que você tem que saber sobre eles. Aqui, quando a gente viu a fileira proximal do carpo, a gente viu o seguinte, ó. Na fileira proximal, a gente tem o escafoide, o semilunar, o piramidal e o pisiforme. Qual a importância disso? A articulação radiocárpica, que é essa aqui, ó, é uma articulação feita basicamente entre o rádio, o escafoide e o semilunar aqui, ó. Só que se vocês observarem aqui na porção medial do carpo, ó, aqui eu tenho a ulna, o estiloide radial, e entre o estiloide radial e o carpo aqui eu tenho um espaço, ó, que não tem articulação, tá? O que você tem preenchendo esse espaço aqui, ó, é um disco articular e ligamentos. Isso é o chamado complexo da fibrocartilagem triangular, tá bom? Então aqui não tem uma articulação sinovial verdadeira. Porém, aqui entre a fileira proximal e a fileira distal do carpo, a gente tem uma articulação chamada mediocárpica. Essa articulação mediocárpica é importante em qual sentido?
Vocês conseguem grandes movimentações em flexão e extensão do punho? Por quê? Porque você tem vários ossos que se articulam entre si, permitindo grande mobilidade. Porém, a gente percebe que a extensão ela não tem tanta mobilidade quanto a flexão. Por quê? Na extensão, basicamente, a gente tem quase sua totalidade sendo feita pela radiocárpica. Só que quando a gente tem um movimento de flexão, que ele é mais amplo, ele é feito tanto pela radiocárpica quanto pela mediocárpica. Então, quando vocês fazem esse movimento de flexão, vocês vão perceber que abre um buraco aqui, ó, no meio do carpo. Basicamente, entre o escafoide, o semilunar e o captato aqui. Então, abre um buracão aqui no meio da sua mão. Isso representa a articulação mediocárpica, uma articulação importantíssima para os movimentos de flexão da mão. Agora, olha que legal para você identificar cada osso da fileira distal do carpo. O trapézio se articula com o primeiro metacarpo aqui, ó, formando a chamada articulação trapézio-metacarpal, ou primeira articulação carpo-metacárpica. O segundo metacarpo, que é esse aqui, ó, ele se articula com o trapezoide, ó. Então, o trapezoide se articula com o segundo metacarpo. O terceiro metacarpo se articula com o capitato, como vocês podem ver aqui. O quarto e o quinto metacarpos se articulam com o osso amato. Então a gente percebe que essa regra aqui tem sentido, ó. Olha só, trapézio com o primeiro metacarpo, trapezoide com o segundo metacarpo, capitato com o terceiro metacarpo, amato com o quarto e quinto metacarpo. Vamos lá ver no nosso programa se isso é verdade. Vamos lá. Olha aqui, ó. Trapézio se articula com o primeiro metacarpo, beleza? Trapezoide com o segundo metacarpo, beleza? Ótimo. Capitato se articula com o terceiro metacarpo e o osso amato se articula com o quarto e quinto metacarpos, ó. Tá? Então é dessa forma que os ossos da fileira distal do carpo se articulam com os metacarpos. Por isso que a gente vai dar esse nome aqui, ó, articulação radiocárpica, entre o rádio, o escafoide e o semilunar. Entre a ulna, o piramidal e o... Na verdade, o pisiforme não. Entre a ulna e o piramidal, a gente vai ter o complexo da fibrocartilagem triangular. Entre a fileira proximal e a fileira distal, a gente tem a chamada articulação mediocárpica, que é essa aqui, ó. Ela tem esse nome porque chama-se articulação do meio do carpo, tá bom? Então essa aqui é a mediocárpica, falou? E aqui a gente tem entre a fileira distal e os metacarpos, as articulações carpo-metacárpicas, tá bom? Então o que vocês têm aqui são articulações carpo-metacárpicas. Elas são feitas entre os ossos da fileira distal e os metacarpos, tá bom? A única que tem nome diferente aí é essa primeira aqui, ó, que é a chamada articulação trapézio-metacarpal. Por que ela é diferente? Porque é uma articulação em formato de cela, é uma articulação celar. Só tem duas articulações celares do corpo. Uma delas é essa aqui, ó, trapézio-metacarpal. A gente consegue ver bem em raio-x, tá bom? Então aqui é a articulação trapézio-metacarpal, ó. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Aqui, ó, trapézio e o primeiro metacarpo aqui, ó. Primeiro trapézio-metacarpal. E aqui, ó, na vista oblíqua, a gente tem aqui o trapézio e o primeiro metacarpo. Isso aqui é uma articulação celar. São coisas interessantes de você observar nesse raio-x aqui, ó. Vocês conseguem ver todos os ossos do carpo aqui, tá? Sem alterações. Então, se a gente for observar aqui, ó, vamos ver todos eles, ó. Escafoide. Sabe por que o escafoide tem esse nome? Escafo significa cuna, barco. É um osso em forma de barquinho. Semilunar, tem forma de meia-lua. Piramidal, forma de triângulo, tem forma de pirâmide. Ele é chamado, em inglês, de osso triquetal. Eu vejo que tem alguns livros que foram traduzidos como osso triquetal. Não chamaram anatomia fácil para fazer a tradução, ficou triquetal. Mas é piramidal. E aqui o pisiforme, que tem esse nome porque parece uma ervilha. Aí aqui vocês têm, ó, trapézio. Sobreposto a ele você tem o trapezoide aqui. Evidentemente porque eles têm o formato de um trapézio. Não, trapézio bem mal feito, tá? Mas foi o que ficou. Capitato, que tem esse nome porque capitato vem de caput, que é cabeça em latim. E por que cabeça? Porque ele é o maior osso do carpo, tá? Ele é o osso grande do carpo. E aqui vocês têm o amato, ó, que aqui nesse raio-x vocês conseguem ver o gancho do amato aqui, ó. Tá? A presença do gancho do amato, esse gancho do amato chama-se âmulo. Âmulo significa gancho. Aí esse osso aqui mudou de nome, tá? O amato mudou de nome para uncinado. Uncinado significa uncus, tá? Vem de uncus, que é gancho. Então significa que é um osso que tem um gancho, tá bom? Na vista oblíqua, a gente tem maior sobreposição de estruturas aqui. Então fica mais difícil de vocês verem algumas coisas,
Mas vamos lá para todos, ó. Deixa eu olhar bem aqui. Tem muita sobreposição óssea, tá? Mas vamos fazer todo mundo aqui, ó. Tafoide, tá? E aqui sobreposto a ele, vocês têm o semilunar aqui, ó. Que aqui dá para ver o formato de meia-lua dele, nessa oblíqua. Aí aqui vocês veem a totalidade do piramidal. Lembra a forma de um triângulo. Na parte palmar a gente tem o pisiforme. Aqui vocês conseguem ver bem o trapézio, ó. Tem o trapézio, trapezoide, o grande osso aqui, o capitato, aqui se sobrepondo ao amato, ó. E aqui o osso amato, tá? Que ele vai ficar sobreposto aqui ao capitato na vista oblíqua, tá bom? E aqui a gente vai ter, eu não consigo ver aqui o âmulo do amato, tá? Não tá visível para mim no raio-x, mas ele fica aqui, ó. Então o âmulo do amato seria essa estrutura aqui, ó. Então é isso que a gente vê aí nos ossos do carpo, no raio-x AP e no oblíquo, beleza? Aqui a gente tem os metacarpos, que uma coisa interessante de vocês verem aqui, ó, é a presença de um osso sesamoide aqui, ó. Tá? Os ossos sesamoides na mão e nas mãos e nos pés, eles ocorrem no grande dedo, tá? No polegar na mão e no hálux no pé, tá bom? Então é importante que vocês sempre vejam isso, ó. Aqui vocês têm o segundo metacarpo, terceiro, quarto e aqui o quinto metacarpo. Então só para vocês entenderem, ó, aí aqui o rádio e aqui a ulna, tá bom? Articulação radiocárpica, complexo da fibrocartilagem triangular, fileira proximal do carpo, fileira distal do carpo, articulações carpo-metacárpicas, e aqui entre os metacarpos e as falanges a gente tem as articulações metacarpofalangianas, ó. Então aqui, ó, falange proximal do polegar, falange proximal do segundo dedo, falange proximal do terceiro dedo, falange proximal do quarto dedo, falange proximal do quinto dedo. Uma coisa que vocês têm que observar aqui no raio-x de mão é o conhecimento da anatomia. O polegar só tem falanges proximal e distal. Todos os outros dedos vão ter falange proximal, média e distal. Falange média, essa aqui é a média, tá bom? Não medial. Os alunos gostam de chamar isso aqui de falange medial, mas não é não, isso aqui é falange média. Tá bom? Então a média ocorre do segundo ao quinto dedos, tanto nos pés quanto nas mãos, tá bom? E aqui a falange distal. Só que é importante vocês observarem o raio-x desse tipo, porque aqui a gente tem a ocorrência de um sesamoide na mão. É comum a gente ver os alunos quando eles começam a estudar ossos, né? Tem aquela fixação, né? Ah, no esqueleto tem 206 ossos. Na verdade não tem 206 coisa nenhuma. Ele tem mais do que 206. Geralmente a gente tem aí cerca de 212 ossos em condições normais num adulto. Sabe por quê? Porque a gente tem aqueles 206 que você conhece, mais 2 sesamoides, tá? Nos membros superiores, mais 4 sesamoides nos pés. Tá? Então, aí já totalizam 212 ossos. Por isso que em toda aula que eu dou, eu falo que os ossos variam entre 206 e 215 ossos, tá? Porque além desses sesamoides, a gente pode ter também variações anatômicas. É importante que vocês vejam o raio-x de uma mão normal. Isso aqui é um raio-x normal de mão, tá? Sem alterações. Como eu deixo lá para o final as alterações, vou já colocar algumas fraturas aqui na mão para vocês observarem aqui, ó. Tirei algumas fraturas interessantes aqui para vocês verem, ó. Então tá aqui, ó, uma fratura de quinto metacarpo, ó. Então vocês veem aqui, ó, você tem aqui a integridade do quinto metacarpo, ó, tá aqui o quinto meta. Aí aqui vocês veem um traço de fratura aqui já, ó. Um desvio no osso, tá? Ele tá desviado aqui. A gente não consegue ver claramente o outro ponto de fratura, mas parece se tratar de uma fratura desse tipo aqui, ó, tá? Porque aqui no raio-x a gente vê sombras, tá bom? Então você vê um desvio aqui na fratura, um pequeno desvio. É uma fratura simples, fechada, em 2 fragmentos, na região distal do quinto metacarpo, tá bom? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou descartar essa alteração aqui, ó, só para você ver, ter olhos clínicos, ó. Então olha só, você vê aqui, ó, terceiro metacarpo íntegro, a articulação entre o terceiro e o quarto metacarpo íntegro. Aí quando você chega aqui no quinto metacarpo, você vê que tem uma alteração aqui e o osso saiu do seu eixo aqui, ó. Tá? Sabe como que chama essa fratura? Essa fratura metacárpica aí é chamada fratura do boxeador. Ela pode acontecer, geralmente ela acontece no terceiro e no quarto aqui. Mas aí às vezes o cara pode dar o soco errado aqui, um pouco mais para fora, e aí fratura essa porção do quinto. É difícil a gente ver essa fratura de quinto aí. Mas essa fratura metacárpica aí na porção distal do metacarpo é chamada fratura do boxeador. Eu não sei se vocês perceberam isso já no C. Quando vocês olham no UFC, o camarada veste a luva do
do UFC, aí o pessoal acha que aquela luva é para proteger a cara do amigo, né? Mas não é, para proteger sua mão, é para o cara não quebrar a mão, tá? Numa fratura de boxeador. Então essa aqui é um exemplo clássico de fraturas desse tipo, tá bom? Aí aqui é o seguinte, como já tá colocado ali, eu quero que vocês vejam o seguinte, ó. Aqui é uma fratura da parte distal do rádio aqui, ó. Então uma fissura na porção distal do rádio. Tipo, a gente vai ver que é muito comum esse tipo de fratura. Então você vê aqui um traço de fratura, beleza? Então aqui tem um traço de fratura aqui também, ó. Tá? Aí você pode falar, mas parece ser uma criança aí e tal. Tá com cara de ser um raio-x infantil mesmo, já no fechamento das epífises de crescimento já, tá? Mas aqui tá com cara de ser um traço de fratura também. E aqui uma fratura incomum, tá bom? Do osso trapézio, tá bom? Então isso aqui é uma fratura de trapézio. Esse aqui é o escafoide, ó, tá bom? Então aqui tá o escafoide. Então só para você perder, então aqui tá o osso trapézio e aqui um traço de fratura nele aqui. Gente, são fraturas aqui que já... Assim, a fratura distal de rádio é comum, tá bom? Uma fratura bastante comum, uma fratura muito comum em crianças, desse terço distal do rádio. A fratura mais comum é a fratura de Colles, tá? Onde o fragmento do rádio ele se projeta para a porção anterior, como vocês vão ver nos próximos raios-x, tá? E o segundo é a fratura de Smith, que acontece. A diferença da Smith e da Colles é o fragmento. Fratura de Colles, o fragmento é ventral. Fratura de Smith, o fragmento é dorsal, tá? Porque na fratura de Colles, você cai com a mão espalmada. Então, o fragmento é palmar. Na fratura de Smith, você cai com o braço, com o punho em extensão. Então, o fragmento é dorsal, tá bom? Uma fratura incomum, tá? Uma coisa muito difícil de acontecer quando uma pessoa cai. Fratura de trapézio sem a fratura dos outros ossos adjacentes, tá? Então, é importante que vocês treinem seus olhos aí. Se a gente observar aqui na outra, não há evidência de fraturas aqui, ó. Você vê que isso sugere, há uma sugestão disso ser um jovem, porque você vê aqui que o estiloide ainda está separado da una aqui, ó, você vê que esse vão aqui no estiloide, ó, placa de crescimento, isso aqui, ó, é epífise de crescimento, tá? Então isso sugere aí um adulto jovem, tá bom? Então aqui a gente vê um traço mais esbranquiçado, tá? Numa fissura aí por uma fratura de rádio, tá bom? Vamos ver os próximos aí. Ah, essa aqui é uma fratura boa. Tá vendo a fratura aí? Vê se vocês conseguem ver isso é um raio-x. Treina os olhos de vocês agora. Isso aí é uma fratura, beleza. Em que osso tá essa fratura? Classifica essa fratura aí pra mim. Vocês estão com os olhinhos bem treinados aí. Procura aí a fratura, tá fácil essa aí. É aquela história, né? É importante que você saiba o normal para você conseguir diferenciar do que é patológico, tá bom? Então, dá uma olhadinha só para considerar, isso aí é um raio-x oblíquo, tá? A gente sabe disso porque a gente vê aqui que o vão da fibrocartilagem triangular fica bem maior e aqui a gente tem grande sobreposição entre o escafoide e o semilunar aqui, ó, tá bom? Então eles sobrepuseram fortemente aí nesse raio-x, tá bom? Então a gente tem uma forte sobreposição aqui deles, ó. Uma fratura de terceiro meta, tá? Tá aqui, ó. Fratura do terceiro meta. Então, para quem não conseguiu ver, é o seguinte, ó. Nem vou colocar. Vocês têm que ver o seguinte, ó. Olha todos os ossos aqui, ó. Olha o sentido longitudinal dele, tá ok. Aí aqui tem uma coisa estranha aqui, ó. Aí eu vou ver os outros para confirmar tudo. Vou dar uma olhada nos ossos do carpo. Tá tudo ok aqui também, se não tem nenhuma linha de fratura. Só tem as linhas articulares aqui entre eles, não vejo nenhuma coisa anormal aqui. Tá aqui, ó, escafoide, semilunar, piramidal, aí o pisiforme, ele fica sobreposto aqui. Trapézio, trapezoide, captato e aqui o osso amato, ó. Então, quando vocês veem mais sobreposição óssea no carpo, se trata de um raio-x oblíquo. Porque às vezes você vê esse raio-x de frente, né, um AP, e a fratura não é visível. Então é importante fazer um oblíquo para verificar a linha da fratura, tá? Isso é muito comum para confirmar fraturas. Então tá aqui, ó. Essa aqui não é uma longitudinal não, tá, o Wagner? Isso aqui é uma oblíqua, tá? Então, quando você vê fraturas que ficam fora desse eixo, é assim, ó. Quando a fratura se dispõe dessa forma aqui, ó, ela é transversal. Quando ela se dispõe dessa forma aqui, ó, ela é oblíqua. Tá bom? A fratura, quando é no eixo longitudinal, ela é chamada espiralada, tá? É quando o osso quebra torcendo. Quando você quebra o osso torcendo, isso é comum na tíbia, é comum no rádio, é comum no húmero. Então a gente tem alguns tipos de fraturas que são as espiraladas. Somente as fraturas espiraladas têm o eixo longitudinal da sua fratura. E às vezes fica bem difícil ver essas fraturas, tá? Mas na verdade é uma fratura do tipo oblíqua, do terço médio do terceiro metacarpo, ó. Como eu sei que é o terceiro metacarpo? Aqui é o primeiro, segundo,
terceiro, quarto, quinto metacarpo. Porção distal, porção proximal. Essa fratura é na sua porção média. E ela tem o seu sentido oblíquo. Então, uma fratura oblíqua do terço médio do terceiro metacarpo. Falou? Boa, vamos ver a próxima aqui. Ah, agora sim, ó. Vou entrar naquelas fraturas lá que a gente já conhece bem aqui, ó. Então aqui tá fácil também, se vocês observarem. Não é no carpo, mas já entra aí no antebraço, tá? Entra nas fraturas do antebraço aí. O que eu posso falar para vocês é que são crianças nesses raios-x aqui. Olha só, esse raio-x aqui foi tirado com gesso, tá? Então, isso aqui que vocês estão vendo é o gesso, tá? Toda vez que vocês observarem o raio-x, vocês identificam o osso e tem tipo uma capa em volta, ó. Ele foi tirado com gesso, tá? Então você vê que aqui tá diferente, ó. Tá? Então aqui você não vê isso. Você vê os tecidos moles acinzentados aqui, ó. Tons de cinza e tal. E aqui os fragmentos da fratura, tá bom? Então isso aqui é uma fratura de Smith em criança, só que é uma fratura em galho verde, tá? Isso aqui é uma fratura em galho verde. É aquela fratura incompleta. O osso fraturou, tá? Mas ele não quebrou por completo, tá bom? É uma fratura do terço distal do rádio, fratura de Smith. E aqui vocês veem, ó, as epífises de crescimento, ó, da criança e tal. Você vê que os ossos do carpo ainda não estão totalmente formados aqui, ó. Então se trata de um raio-x infantil esse aí, isso aí é um raio-x pediátrico. Esse aqui também, olha aqui, ó, a epífise de crescimento aqui, ó. Você vê bem a epífise de crescimento aqui do rádio, ó, tá? Então aqui já estão bem crescidos os ossos do carpo, mas ainda não estão com o seu crescimento completo. Você vê que o escafoide ainda não tem aquele formato de barco característico aqui, ó, tá? Então ele não está completamente crescido. Isso aqui é uma fratura de terço médio do rádio, ó. Então uma fratura transversal, ó, basicamente sem desvio aqui, ó. Então isso aqui é uma fratura sem desvio do terço médio do rádio. Aqui uma fratura desviada, tá? Isso aqui, nesses casos aqui, tem um risco grande de pseudoartroses, tá bom? E às vezes a criança tem que ser submetida à cirurgia só para corrigir o eixo da fratura, que às vezes fica com o punho torto. Tem alguns ortopedistas que colocam gesso na criança que é assim mesmo, tá? Torto. Porque ele conta que a remodelação óssea vai dar uma alinhada nesse osso no futuro, tá bom? Se eu fosse ortopedista, com certeza não ia dar tempo disso, porque a gente vê que existem muitas crianças que vão para ortopedia depois com uma alteração de eixo no braço, tá? Porque tiveram uma fratura e não foi corrigida depois pela remodelação óssea. Isso pode acontecer, tá bom? Vamos ver aqui, ó. Aqui a famosa fratura de Smith também, onde o fragmento é posterior aqui, ó. Então vocês veem aqui, ó, o rádio, tá bom? E aqui uma lesão aqui na distal do rádio, ó. Quase que uma fratura intraarticular aqui, ó. Então você vê o fragmento distal aqui se movendo para trás aqui. Isso, fratura de Smith, quando a pessoa cai assim, ó, tá bom? Então essa é a famosa fratura de Smith. Não tem fratura de Coles aqui? Eita, não trouxe nenhuma de Coles. Então tá aqui a mesma coisa, ó. Você vê aqui no raio-x AP. Então tem uma imagem estranha aqui também, ó, que sugere algum fragmento, alguma calcificação, mas aqui a gente vê uma fratura, ó, nessa região aqui, ó. Então é isso aqui que tá meio esquisito também para mim. E aqui no raio-x de perfil vocês conseguem ver melhor aqui, ó, a fratura do rádio, ó. Então a gente vê só esse pequeno desvio na fratura do rádio aqui, ó. Então tem isso aqui. Tá aparecendo uma fragmentação do pisiforme. Então, tá vendo aqui, ó? Você tem aqui o pisiforme e tem uma laceração nele. Então, não sei se isso aí foi uma fragmentação dele quando a pessoa caiu e pode ter explodido também o pisiforme junto aí. Não é uma coisa muito comum, mas pode acontecer. Isso aqui é uma fratura grave. Eu tive isso aqui. A pior fratura que a pessoa pode ter na vida é a fratura de escafoide, tá? Então, vamos fazer o seguinte, ó. Até indicou o lateral aqui, ó. Então, aqui é o lateral, ó. Rádio. Seu estiloide ali. E aí vocês vão ver o porquê que tá errado ali, ó. Aqui é a ulna, beleza? Então o que a gente tem aqui, ó? Complexo da fibrocartilagem, tem um buraco aqui. E aqui é a fileira proximal do carpo. Na fileira proximal do carpo, o que a gente tem aqui? O escafoide. Esse aqui é o escafoide. Esse aqui é o semilunar. Aqui vocês têm o piramidal. Aí aqui sobreposto a ele, ó, pisiforme. Agora, olha só isso aqui, ó. Comida que tem aqui no escafoide, ó. É uma fratura do terço médio do escafoide, o mesmo tipo que eu tive. As fraturas de escafoide, elas podem ser de terço distal, médio ou de terço proximal. O escafoide, só para você entender, porque esse é o pior osso que você pode fraturar no corpo. A artéria radial, quando ela chega para nutrir os ossos do carpo e a porção distal de rádio e ulna, vem aqui,
E quando ele emite o ramo para o escafoide, ele vai fazer um desvio e vai fazer assim, ó. Ele vai passar na lateral do escafoide e aí ele vai começar a emitir seus ramos a partir da porção distal do escafoide aqui, ó. Entendeu? Então, só para vocês entenderem como funciona a vascularização do escafoide e por que é uma fratura que dá muitas complicações. A pseudoartrose e necrose do escafoide é uma das condições mais comuns nesse tipo de fratura, porque a pessoa quando fratura o escafoide é uma fratura que ela só vai aparecer no raio-x depois de uns 10, 15 dias que você sofreu o acidente. Por que isso acontece? Porque como o escafoide tem essa vascularização retrógrada, que é chamada, né? Você tem aqui a artéria radial chegando, aí ela vai emitir os ramos para o escafoide a partir da porção distal. Isso significa que quando os ramos para o escafoide entram para a porção distal, você tem que entender assim, ó. Deixa eu tirar os ossos daqui para você entender como que é a vascularização dele. É assim, ó. Isso é importante de todo mundo que está na área da saúde, que estuda lesões, saber. A artéria radial chega, ela vai vir aqui pela porção distal do escafoide e aí sim começar a emitir seus ramos aqui, ó. Então a vascularização do escafoide, para você vascularizar o escafoide, como que acontece? O sangue vai, passa pelo escafoide e ela começa a vir pela sua porção distal. Isso significa o seguinte, se uma pessoa tem uma fratura, ó, quando a pessoa tem uma fratura no polo distal do escafoide, é uma fratura de bom prognóstico, porque é a porção que é melhor vascularizada do escafoide, a porção distal. Uma fratura de terço médio, que são as mais comuns, elas já têm um tempo mais longo de recuperação. E as fraturas de terço distal de escafoide geralmente evoluem com pseudoartrose ou não consolidações ou necroses. Porque, só para vocês terem uma ideia aqui, ó, o tempo de recuperação de uma fratura de polo proximal do escafoide, ela é um tempo normal de uma fratura comum. Ela vai variar entre 1 mês e meio a 2 meses. Por quê? Porque tem boa vascularização. Então, se você manter a estabilidade do segmento, naturalmente, quando a pessoa estiver imobilizada, isso aí vai consolidar normalmente, naturalmente. Essa fratura aqui, que é a mais comum, que é a fratura de terço médio, ó, ela demora cerca de 3 meses para consolidar. Isso mesmo, 3 meses. O dobro do tempo do que uma fratura de diáfise de rádio, por exemplo, leva. Então, por que isso acontece? Porque ele já tem uma vascularização mais dificultada. Então, mesmo que o fragmento esteja estabilizado, demora mais para chegar ao sangue e consolidar essa fratura. E as fraturas de polo distal do escafoide, geralmente elas têm um prognóstico ruim, porque o cara não descobre que tem a fratura, evolui com dor no punho, vai piorando, bababá. E aí quando descobre já tá com uma baita pseudoartrose. E aí o osso necrosa, tem que ser retirado o osso e colocado uma prótese no local. Então as fraturas de polo proximal de escafoide geralmente dão complicações, tá bom? Então geralmente as fraturas de polo proximal são boas e as fraturas de terço médio do escafoide, elas têm um bom prognóstico também, tá? O problema são as fraturas distais do escafoide, tá? Porque não sai no raio-x, demora muito para sair e assim, a gente sabe, né, que o serviço público no Brasil pega o pessoal de calça curta, né? Então, aqui tem uma fratura de escafoide. Essa fratura aqui de escafoide, pelo andar dela aqui, parece que já faz um bom tempo que a pessoa teve essa fratura aqui, ó, tá? Porque para ter esse fragmento grande aqui, é uma fratura assim que já está pelo menos há 1 mês e meio aí nessa condição. É uma fratura de difícil consolidação. Só mostrar para você como é feito o processo cirúrgico dela. Atualmente é feito por artroscopia, tá? Então tá aqui, ó. Você tem aqui, ó, a fratura do escafoide. Vou colocar mais um slide lá para você ver. É um parafuso intraósseo. Eu tenho um desse no meu corpo. Não sei por que eu não coloquei no... Tá aqui, ó, a fratura. Uma fratura de terço médio, como vocês podem ver. E aqui tem um parafuso intraósseo aqui, ó. Esse parafuso intraósseo, ele entra pela parte dorsal, tá? Então, a partir de artroscopia, tá? Não faz nenhuma incisão nem nada. Entra por artroscopia aqui pela porção ulnar. Aí vai fazer um furo aqui no osso e colocar esse parafuso intraósseo. Rogério, tira isso? Não, vai ficar para sempre aí. Então, o ponto por onde ele entra é por aqui, ó, tá? Então ele entra por essa porção, tá bom? Eu tive problemas com o meu por causa disso, tá? Quando você tira o raio-x para confirmar a fratura, tá vendo aqui, ó? Você vê que não ficou nem igual aquele outro que tava lá, né? Esse punho é meu, tá? Esse punho é meu, depois da fratura e tal. Assim, não foi uma fratura completa, tá? Foi uma fratura incompleta.
mas a gente teve aqui um desvio aqui, um pequeno desvio. E aqui em desvio ulnar, tá? Então eles, tipo, tá como dói para tirar esse raio-x aqui, ó. Quando você faz o raio-x em desvio ulnar, ele abre aqui, ó, a fratura e a gente vê aqui claramente o foco de fratura, tá? Olha só, aqui até quando a gente fala do ponto de vista macroscópico aqui do membro superior, é até fácil você entender as estruturas presentes nos ossos e onde são as fraturas, só para a gente deixar bonitinho aqui, ó. Assim, você tem que ter esses detalhes aqui para ver um raio-x dessas regiões. Você vê um raio-x de perfil, você vê um raio-x AP, um oblíquo, você vê tudo que tem nessas estruturas aqui. Então, quando você olha o cotovelo, o que você tem que ter em mente? Os epicôndilos, que são esses pontos mais distais aqui na articulação no húmero aqui, tá? Isso eu tô falando do húmero. A região do húmero que se articula com o rádio chama-se capítulo. E a região do húmero que se articula com a ulna chama-se tróclea, beleza? Aqui a gente vai ter uma fossa coronoide, que vocês vão perceber que no raio-x fica um buraco aqui. E aqui na região posterior a gente tem a fossa do olécrano, tá? Que o olécrano é essa parte proximal da ulna, que quando ele está em extensão ele encaixa aqui nessa região, tá bom? Então aqui é posteriormente a fossa do olécrano, anteriormente a fossa coronoide, tá bom? Aqui na região proximal do húmero, nessa região proximal do húmero onde ele se articula com a escápula na cavidade glenoide, isso aqui é uma sede importante, principalmente de luxações, e aqui na região proximal do húmero de fraturas. Então eu trouxe uma fratura de colo cirúrgico, tá bom? Então quando a gente olha um húmero na porção proximal, é importante que vocês vejam alguns pontos. Cabeça do húmero, tá bom? Então essa é a cabeça do húmero. O pescoço dele, que contorna a cabeça, é chamado colo anatômico do húmero. E o colo que a gente tem abaixo, ó, o colo anatômico fica abaixo da cabeça, tá? Esse verde aqui, que é o colo cirúrgico, ó, ele vai ficar abaixo dos tubérculos, tá bom? Que aqui a gente vai ter um tubérculo maior, que ele é lateralizado, e aqui a gente tem um tubérculo menor, que ele é anteriorizado. E aqui entre os dois tubérculos eu tenho o sulco intertubercular, por onde passa o tendão longo do bíceps, tá bom? Então, estruturas importantes da porção proximal do húmero aí. Tem outras coisas também que chamam a atenção aqui. Isso aqui é importante, ó. Quando tem uma fratura de terço médio do húmero, isso aqui é chamado sulco do nervo radial. Quando vocês estão estudando um húmero, as peças anatômicas, na região posterolateral do húmero tem um sulco passando aqui, que é o chamado sulco para o nervo radial. Nesse sulco para o nervo radial, eu tenho a passagem tanto da artéria, tanto do nervo radial, quanto da artéria profunda do braço, tá? Ela vai passar aqui junto com o nervo radial. Isso aqui vocês vão ver porque é importante, tá? Aqui na parte média eu tenho a tuberosidade deltoide e aqui a continuação do sulco intertubercular, ó. Tá, o sulco intertubercular a gente considera essa parte entre os dois tubérculos aqui, ó, limitado pelo colo cirúrgico aqui, tá bom? Então eu quero que vocês se atenham a isso aqui, ó. Vou voltar lá agora. Olha que interessante, ó. Um tipo de complicação que se dá em fraturas de terço médio do húmero, tanto em crianças quanto em adultos. Esse aqui é o nervo radial, ó. Vocês veem que o nervo radial ele tem uma relação muito próxima aqui com o húmero na sua porção média, ó. Então o terço médio do húmero ele tem uma relação próxima com o nervo radial aqui. Tá bom? Então, quando tem uma fratura do terço médio do húmero, pode acontecer a ruptura também do nervo radial, tá? E a pessoa fica com a mão caída, assim. Porque o nervo radial ele vai inervar todos os extensores de punho e dedos e a pessoa não consegue levantar o punho. Então, lesões do nervo radial acima do cotovelo geram mão caída, tá? Então, essa mão caída pode acontecer depois de uma fratura de um terço médio do húmero. É assim, a melhor coisa que pode acontecer nesse caso é a lesão do nervo radial. Por quê? Porque junto com o nervo radial aqui passa também a artéria profunda do braço, que é essa aqui, ó. A artéria profunda do braço está passando aqui mais medialmente e aqui o nervo radial, ó. Os dois passam no sulco para o nervo radial. Apesar de chamar sulco para o nervo radial, passa o nervo radial e a artéria profunda do braço no mesmo lugar. E aí isso gerou uma impressão nessa região posterolateral do húmero, que é o sulco para o nervo radial. Então dá uma olhada no húmero, na peça anatômica que você tem na faculdade, que você vai ver lá uma ranhura. Nessa região, essa ranhura é pela presença do nervo radial. Então é importante que você entenda essa relação nervosa e vascular aí com o terço médio do húmero. Então chega a ser perigoso uma fratura de terço médio do húmero se houver ruptura da artéria profunda do braço, tá bom? Que algumas regiões aqui podem não receber suprimento vascular, principalmente o tríceps, tá? Que isso aqui é uma artéria importante para o suprimento do tríceps. E aí pode dar algum probleminha aí, tá bom? Então essa aqui é a artéria profunda do braço. Passa junto com o nervo radial ali no sulco, tá bom? Então vamos ver umas fraturinhas ali. Então vamos ver as incidências.
Então vem dos normais aqui, incidência AP, tá? Você vê aqui rádio e aqui una. Ah, mas o rádio tá torto. Não, não tá torto, fica tranquilo. Rádio, aqui a una. Aqui no perfil e aqui no AP. Aqui um raio-x do cotovelo, também AP e um perfil. Aqui vocês veem, ó, a fossa coronoide, tá? Você vê que isso aqui na verdade é uma região menos densa de osso, porque na região anterior você tem a fossa coronoide e na posterior a fossa do olecranon. Então é uma região mais fina do húmero nessa região, então ela fica mais escura aqui, tá bom? Articulação húmero radial aqui, articulação húmero unar aqui, epicôndilo medial, que ele é mais saltado, e aqui o epicôndilo lateral. Ah, como eu sei que aqui é lateral e aqui é medial? O rádio fica voltado mais para lateral e a una para medial, caso vocês não saibam que o epicôndilo medial é mais pontudo, tá? Você vê aqui que o epicôndilo medial é bem mais pontudo que o lateral. Só que aí vocês sabem aqui que esse aqui é o rádio e isso aqui é a una. Aí aqui o encaixe do húmero com a una, é um encaixe bem interessante aqui, é difícil de ter luxação nessa articulação. E aqui a cabeça do rádio que se articula com o capítulo do húmero, tá? Então no perfil está sobreposto. Provavelmente é um perfil lateral, evidentemente, não medial, tá bom? Vamos ver aqui, ó. Um raio-x do húmero aqui também, um AP e um perfil. Aqui tem incidências oblíquas que a gente faz aqui para o húmero também, para a gente ver aqui a região proximal, para o túnel subacromial. Aqui, ó. Isso aqui é importante, é um AP em posição neutra e esse AP aqui, esse é um AP que é chamado AP verdadeiro, é para verificação aqui do túnel subacromial, tá? Essa aqui é é um AP mais oblíquo, assim. É um raio-x diferente, tá bom? Só para verificação do túnel subacromial, tá? Então é importante isso aqui, ó. Tá? Essa incidência é muito importante para verificação do túnel subacromial aqui, ó. Tá? Porque eu vou mostrar para vocês como se manifesta uma calcificação, tendão do supraespinhoso. Então tá aqui, ó, túnel subacromial aqui, ó. Tá? Então é importantíssimo. Então, opa, aqui, ó, túnel subacromial aqui, ó. Tá? Ele não, então visível aqui tem uma calcificaçãozinha, ó. Aqui o túnel subacromial, perfeito aqui, tá? Um raio-x muito bem tirado. Em rotação interna e em rotação externa. Tem umas incidências aqui que vocês não vão ver com frequência, tá? Uma fratura da parte proximal do húmero, tá? Uma fratura... Geralmente essas fraturas de húmero é quando a pessoa cai. Então, acidente de moto, se o camarada não fratura a clavícula, ele fratura a porção proximal do húmero. Pode ser também, ele cai sobre a mão espalmada e tem a rotação externa, então dá uma fratura espiralada da região proximal do húmero. Então, geralmente essas fraturas proximais aqui ocorrem na região do colo cirúrgico do húmero, tá bom? Aqui uma fratura de clavícula, tá bom? Um tipo de fratura que eu já tive também. Não desejo a ninguém, tá? Uma fratura de clavícula, que também é uma fratura bem ruim de ter. E aqui eu coloquei só algumas doenças que podem acontecer no membro superior, tá? Tumores ósseos, tá? Que são sarcomas, tá bom? Então isso aqui é um sarcoma, um osteosarcoma. Aqui as artrites reumatoides, tá? Que elas geram problemas de deformidades aqui. E aqui o que eu queria mostrar para vocês é essa calcificação aqui, ó, do tendão do supraespinhoso, tá? Como que eu sei que esse aqui é do tendão do supra? Por causa do seguinte, ó. Aqui é uma coisa... Deixa eu fazer uma... Essa parte óssea do proximal do húmero é importante, por quê? Porque assim, ó, eu tenho aqui anteriormente o tubérculo menor do húmero e lateralmente o tubérculo maior. O único músculo inserido no tubérculo menor é o subescapular, esse aqui, ó. É o único músculo que se insere aqui no tubérculo menor do húmero. No tubérculo maior do húmero eu tenho 3 músculos inseridos nele, tá bom? Na parte superior do tubérculo, tá aqui, ó, isso aqui é o tubérculo maior do húmero, ó. Isso aqui é o tubérculo maior. Na porção superior do tubérculo maior, a gente tem a inserção do músculo supraespinhoso. E na porção posterior do tubérculo maior, a gente tem a inserção do infraespinhoso e do redondo menor, tá? Então, se eu tenho aqui em cima o supraespinhoso, tá? Ele fica inserido bem nessa porção superior aqui do tubérculo maior. E as calcificações do músculo supraespinhoso se dão nessa porção mais distal dele aqui, ó. Tá? Próximas da inserção dele aqui, tá bom? Então é aqui que vai ficar os locais onde a gente tem calcificação do supra, tá bom? Então por isso que quando você olha aqui, ó, um raio-x desse tipo, ó, a gente tem que olhar toda a estrutura óssea aqui, ó. Então, aqui, ó, o húmero, então tá aqui ó, o húmero, o colo, cabeça. Aí na região lateral a gente tem aqui, ó, tubérculo maior do húmero. Tá, aqui vai ser o tubérculo menor do húmero, ó, que será o tubérculo menor do húmero. Isso aqui é o sulco intertubercular, ó, é o sulco que fica entre eles. Você verifica que aqui logo acima do tubérculo maior, na porção superior dele, eu tenho uma calcificação aqui, ó. Isso aqui é uma calcificação, ó, do tendão do supraespinhal, tá? Então isso ocorre com
com a idade, tá? Então tem gente que... Só para vocês verem melhor aí, ó. Então dá uma olhadinha boa aí, que isso não era para estar aí, tá bom? Então quando uma pessoa tem isso, o que aconteceu? Ela evoluiu a vida com tendinite de supra, isso evoluiu com uma tendinose, e se não romper o tendão do supra, gera esse tipo de calcificação aí, tá bom? Então a calcificação ocorre depois de uma degeneração dessa parte distal do tendão supraespinhoso. Tá? De tanto que a pessoa fez movimento repetitivo, batendo o supraespinhoso no túnel subacromial. Tá bom? Então a pessoa podia ter bursites, podia ter tendinites. E aí isso foi gerando uma proteção aqui, ó. Só que essa proteção é dolorida porque fica dentro do tendão do supra, tá bom? Então é uma condição bem dolorosa, é a calcificação do tendão do supraespinhoso.